A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, nos versículos de 1 a 29. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como que nós vamos correr carregando peso extra, peso excessivo, sobrecarga? Há uma nuvem de testemunhas, pessoas, anjos e demônios. Todos estão com os olhos postos, né? Todos estão olhando. Será que ela vai cair? Será que ela vai continuar? Será que ela vai tropeçar? Será que ela vai permanecer firme? Temos uma grande nuvem de testemunhas. Essa carreira que nos está proposta é a nossa vida cristã. Precisamos nos desvencilhar de todo o peso. E aqui é muito interessante, porque quando fala peso, na outra tradução também falava embaraço. E eu lembro disso, que são coisas diferentes. Tu está carregando um peso, uma carga, uma mochila, uma caixa, né? Tá carregando. E o embaraço que tinha na outra tradução dá uma ideia de algo que te atrapalha, algo que se enrosca, que se enreda, né? Que te amarra. Porque às vezes nem tudo é pecado. Aí, aqui nessa tradução que eu estou usando, como eu sempre digo, eu não sei como é que está na tua, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Então, de que forma ele explica o embaraço que a outra tradução, a tradução mais antiga falava? Se apega a nós, se enrosca, se prende, gruda, entendeu? Que às vezes são coisas do passado que tu ainda não rompeu. Como que tu vai correr essa carreira? Tu tem uma nova vida em Cristo. Tu tem novos objetivos. Tu tem um novo e vivo caminho. Tu tem desafios. Tu tem que olhar para frente. E tu tá preso no passado, preso a pessoas, a circunstâncias, a questões antigas. Então tu precisa te livrar, te desvencilhar, lançar a mão de tudo isso para tu poder correr com velocidade. Faz um exercício. Como que tu vai conseguir te movimentar carregando um peso? Como tu vai conseguir te movimentar todo amarrado, todo atado, todo enosado? Se a gente consegue entender isso de uma forma natural, devemos levar isso para o espiritual. A nossa vida cristã, a nossa vida espiritual é sim uma corrida, mas é uma maratona, tu tem que perseverar. Quem vence é quem chega no fim. 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus. Quem nos mantém de pé? Jesus. Quem nos salvou pelo seu sangue? Jesus.
Quem suportou a cruz? Porque a cruz não é só a morte. Muitos suportaram a morte. Jesus suportou a vergonha, a humilhação, a traição, a tortura, a zombaria, o escárnio. Jesus foi humilhado de todas as formas possíveis. A traição, né? E por que ele suportou tudo isso? Para ser glorificado, para estar assentado à direita do trono de Deus. Cumpriu toda a missão, completa, consumada. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Isso aqui é um bom conselho para nós. Estamos numa tribulação, numa dificuldade, numa tentação, precisamos lembrar de Cristo, do exemplo de Cristo, do nosso irmão mais velho, que ele suportou. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres, de acordo com a tua vontade. Essa é uma oração que devemos fazer. Pedir para que a vontade de Deus se cumpra, que a vontade de Deus se realize em nós. Que nós não venhamos a fazer o que queremos, mas sim o que Deus quer, sim o que é do agrado de Deus. Tu abre teu coração e tu diz, a minha vontade é essa, Pai. Mas que seja feito o que tu queres, porque tu sabe o que é melhor para mim. E isso vem do quê? Da fé que nós temos em Cristo, da fé que nós temos em Jesus. E isso nos livra do cansaço e do desânimo. Porque quando tu tá fazendo o que tu acha que é certo, e vem os problemas, e vem as dificuldades, tu cansa, tu desanima. Mas quando tu tem certeza que tu tá fazendo a vontade de Deus, tu tem força, tu tem ânimo, tu é forte e corajoso, porque nada nem ninguém pode ir contra a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Então tu descansa que é a vontade de Deus. Tu acredita, aconteça o que acontecer, vai dar tudo certo. Pode vir o que vier. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou no centro da vontade de Deus. Tu tem a bênção de Deus, a paz de Deus. Lembra? A paz de Deus seja o árbitro no teu coração, nos nossos corações. E isso nos protege do cansaço e do desânimo. Porque muitos dos nossos problemas vêm do cansaço. A gente cansa. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Olha se esses versículos não estão falando sobre isso. Sobrecarga. Carga pesada. Um peso, um fardo. Cansaço. Temos que ser fortes e fortalecidos no Senhor para continuar a corrida, continuar a carreira, continuar perseverando. 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. O que quer dizer isso? O Senhor Jesus morreu e não pecou. Por que ele venceu a morte? Porque a morte não tinha poder, porque ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Nós morremos porque pecamos. O pagamento, o resultado, a consequência do pecado é a morte. Mas Jesus não pecou. Então ele morreu, ele enfrentou a morte no meu lugar, no teu lugar, no lugar de todos nós. Então ele tinha autoridade.
para vencer a morte. Foi o que aconteceu. Ele ressuscitou. Então, ele resistiu até o sangue. Nós, por mais que a gente persevere para não pecar, nós não resistimos até o sangue. Porque o sangue que nos purifica de todo o pecado, ou o sangue que nos dá vitória na luta contra o pecado, não é o nosso próprio sangue, é o sangue do Senhor Jesus. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Quando tu o ama, tu corrige, tu educa, tu ensina, tu instrui. Tu quer ver a pessoa aprender, progredir, ser aperfeiçoada. E Deus nos corrige, como um pai corrige os seus filhos, como um professor corrige seus alunos, como um patrão, um chefe corrige seus funcionários. Quando uma pessoa tem autoridade sobre a outra, ela corrige. Quando ela ama, ela corrige. Quando ela tem interesse genuíno na vida, no progresso, no desenvolvimento, no aperfeiçoamento da outra pessoa, ela corrige. Então, quando nós somos corrigidos, nós devemos nos humilhar, pedir perdão e agradecer, porque Deus não desiste de nós. 7. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Somos filhos, somos filhas e temos um pai amado, amável, amoroso, que provou o seu amor enviando Jesus para morrer no nosso lugar, que não poupou o seu próprio filho por amor a nós. Então, quando a correção vem, quando a disciplina vem, nós, como filhos, devemos aceitar, devemos nos submeter, devemos discernir espiritualmente que essa disciplina, que essa correção é para o nosso bem, é para o nosso aperfeiçoamento. A disciplina de Deus é amor, é proteção, é limite. E é isso que um pai faz com o filho. É isso que nós fazemos. Nós protegemos quem nós amamos. E muitas vezes é o não, é o limite, é a interdição que prova esse amor. O permissivo, que não dá bola, que não paga o preço, que não se estressa, não se ocupa, é porque não está interessado, não está preocupado, não está envolvido, não ama, não está com o coração ali, não tem sentimentos. 8. Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Já tratamos sobre este assunto. Se tu é filho, tu aceita a correção do pai. Se tu é bastardo, tu te revolta, tu te renega, tu te rebela, tu vira as costas. 9. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Aqui tem um princípio muito importante no mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Porque se tu aprende a obediência na tua casa, na tua família, com os teus pais, tu aprende a ser obediente, respeitoso, a ter temor de Deus. Porque os nossos pais foram escolhidos
por Deus. E eles representam essa autoridade divina. Então, se a gente consegue, num nível natural, entender a importância de termos pais que nos corrijam, que nos ensinem, que nos deem bons exemplos, que nos mostrem o caminho, que nos deem conselhos, enfim. Se isso a gente consegue entender de uma forma natural, como não transportar, não levar isso para o espiritual? Deus quer que a gente cresça. Ele não quer que a gente seja sempre um bebezinho que bebe leite. Não. Ele quer que a gente chegue à maturidade, que a gente coma carne, alimento sólido, que a gente deixe as coisas de menino, de criança, né? Que nós venhamos a ser homens e mulheres maduros, espirituais, a estatura do varão perfeito, que é Cristo. 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Isso é fé. Tu acreditar que aquela disciplina é para que tu te pareça mais com Deus, para que tu seja cada dia mais santo, mais santa. Se os pais nos corrigem e nos educam e nós nos tornamos pessoas de bem, pessoas honradas, pessoas honestas, somos bons filhos, boas filhas, bons cidadãos, imagina o Pai Celestial. Imagina o quanto nós poderíamos crescer espiritualmente se nós buscarmos a disciplina de Deus, a correção da palavra. A Bíblia, ela é uma espada de 2 gumes, mais cortante. Ela corta dos 2 lados. Corta, né? Limpa, purifica, penetra por dentro e por fora. A palavra de Deus nos purifica, nos limpa, nos santifica. E esse é o objetivo. Sede santos, como Deus é santo. 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Se tu tem este coração ensinável, humilde, que teme ao Senhor, tu suporta a disciplina. Mesmo que seja triste, mesmo que doa. Tu sabe que tu está sendo disciplinado. E ele diz, ó, parece que é tristeza, né? Parece que aquilo é triste, mas na verdade aquilo é uma bênção. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Então a gente pensa que tristeza, mas na verdade aquilo é uma alegria do ponto de vista espiritual. Porque eu vou aprender, eu vou crescer e eu vou me parecer cada vez mais com o meu Pai espiritual. E aí ele fala do fruto pacífico daqueles que por ela, né, pela disciplina são exercitados, fruto de justiça. Então a gente já viu que tem frutos dignos de arrependimento e aqui em Hebreus estamos vendo que há fruto pacífico e fruto de justiça. Que nós venhamos a produzir este fruto pacífico e esse fruto de justiça. 12. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado.
A Bíblia diz que nós devemos fazer marcos que nos guiem. É como sinais de trânsito, placas, avisos, lembretes. Nós devemos exercitar a nossa fé através da memória. Entendermos que tem um caminho que é reto, que tem uma direção para nós e que é essa que nós devemos seguir. E aqui ele fala, ó, levantar as mãos cansadas e fortalecer os joelhos vacilantes. A disciplina também permite que quando tu aprende, quando tu é exercitado na paz e na justiça, na humildade, tu consegue fazer o mesmo com os teus irmãos, tu consegue ajudar, tu consegue fortalecer quem está cansado. Tu aprendeu, tu pode ensinar também. 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, na outra tradução dizia, segui a paz, né, com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quem vai ver o Senhor? Quem for santo e santificado, quem for justo e justificado. Nós caminhamos diariamente na presença de Deus. O Espírito Santo habita em nós e nos santifica. Nos ensina todas as coisas. E uma das coisas que nós precisamos aprender é a viver em paz com todos. Porque tu muitas vezes é tentado e cai nos teus relacionamentos. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. O que quer dizer isso? Tu tem um jeito de responder que não é santo. Tu tem um jeito de agir que não é santo. Tu tem uma forma de pensar que não é santa. Teus sentimentos muitas vezes não são santos. Então, se tu quer esse padrão de santidade, esse processo de santificação diário, tu tem que viver em paz com todos. Porque tu vai ferir a santidade, tu vai ferir o Espírito Santo que habita em ti quando tu não conseguir viver em paz com as pessoas. E isso é no teu casamento, é na tua família, é no teu trabalho, nas tuas amizades, na tua vizinhança, é na igreja. Onde quer que tu andares, tu vai encontrar pessoas. E essas pessoas podem te causar problemas. E tu precisa aprender a viver em paz com todos. 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, como que eu vou ter paz com as pessoas? Tendo paz com Deus. Como que eu vou ter paz com Deus? Tendo paz com as pessoas. Mas sim, é verdade. Existem pessoas que têm raiz de amargura. Tem pessoas que perturbam. Tem pessoas que contaminam, que ferem. Então, que não sejamos nós essas pessoas. Nós não devemos nos afastar da graça de Deus, porque é pela graça de Deus que nós conseguimos viver em paz com todos. Tu tem que te esforçar. Quando ele diz lá no 12 que é para fortalecer os joelhos vacilantes, existem pessoas que estão na caminhada cristã, mas estão vacilando, estão tropeçando. E vacilando para nós também é um sinônimo de pecado, né? Ah, fulano vacilou. Quer dizer, pecou, se desviou. Então, quando tu fortalece teu irmão, quando tu não leva aquilo pro pessoal, quando tu busca a paz, quando tu busca a santidade, a graça de Deus está contigo. E aí, essa raiz de amargura
que brota e causa perturbação e que contamina, vai ficar bem longe. Ou quando ela aparecer, tu já vai identificar. Olha o que diz, é uma raiz de amargura. Tu vai deixar ela crescer e virar uma árvore? Ou uma floresta? Precisamos discernir o mais rápido possível. Pessoas amargas, pessoas ácidas, pessoas azedas, pessoas difíceis, em todos os grupos sociais existem. Mas tu vai cair nessas armadilhas, nessas ciladas, ou tu vai discernir espiritualmente de que muitas dessas pessoas estão com as mãos cansadas e os joelhos vacilantes e elas precisam de ajuda, elas precisam de Jesus, elas precisam de perdão, de amor, de misericórdia, de oração, de libertação. 16. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Então aqui não podemos esquecer o contexto. Ele cita Esaú, que era irmão de Jacó, que desprezou, que não valorizou, não achou importante a bênção de Deus, a primogenitura, né? E aqui fala impuro ou profano, que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. Sim, a Bíblia fala que ele casou, ele tinha uns relacionamentos com mulheres estrangeiras e casou para desgosto de sua mãe, né? Profano. Se tu casa com uma mulher que não tem a mesma fé que tu acaba, na maioria dos casos, na maioria das vezes, seguindo os ídolos, os deuses, a crença, a fé da mulher. Vimos com Salomão, enfim, muitos exemplos. Então aqui está falando que Esaú era impuro e profano. E o que culminou, vamos dizer assim, essa impureza? E essa falta de temor? Que ele vendeu o direito de primogenitura por um prato de comida. O que quer dizer isso? É tu dar uma coisa espiritual, dar uma coisa carnal, natural, por uma coisa espiritual. Ele deu mais valor para o que era carnal, natural, material, do que para o que era espiritual. E é isso que a gente tem visto. Pessoas que se dizem cristãs, mas que priorizam, valorizam o que é carnal, o que é natural, o que é material, o que é para a sua satisfação pessoal. No caso, ele estava com fome. Então, o que me adianta esse direito de primogenitura? O que me adianta essa bênção espiritual? O que me adianta ser escolhida por Deus, ser isso, ser aquilo, se eu estou com fome? Então, que eu vou ficar pensando em céu, em Bíblia, em Jesus, Espírito Santo, em renúncia, não sei o quê, se o que eu quero é uma casa, é um carro, é ter saúde, é uma família, é um casamento, é isso e aquilo. Isso tudo Deus nos dá, nos abençoa. Mas temos que buscar a Deus em primeiro lugar. E todas as coisas nos serão acrescentadas. E o que Esaú fez? Ele não buscou a Deus em primeiro lugar. Ele só estava preocupado com as coisas. Que no caso, especificamente, era a comida, a fome que ele estava sentindo. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então ele se arrependeu, ele viu que tinha errado. Viu tudo que o irmão fez, né? Jacó, que usou de todas as formas e meios para ter a bênção. Lançou mão de tudo que tinha e que não tinha para ter a bênção. E Esaú, quando achou o lugar, quando se arrependeu, mesmo com lágrimas, foi tarde demais. 18. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais.
que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: Estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, de novo, uma comparação com o Antigo Testamento. O autor de Hebreus, ele busca fazer essa comparação, esse parâmetro, o tempo todo, né? A gente tem visto. Por isso esse título, né? Hebreus, é algo do universo, do contexto dos judeus, dos hebreus, dos israelitas, né? Então, o que ele está falando? Ele está falando quando o povo tinha medo de morrer por causa do poder, da santidade, da glória, da majestade de Deus, e pedia para que Moisés intercedesse, mediasse. Por quê? Porque eles não eram santos, eles eram pecadores. E eles iriam morrer na presença de Deus. Eles temiam. E ali ele fala que o espetáculo era tão horrível, porque até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. O que quer dizer isso? A santidade de Deus era algo tão forte, e né, que nós seríamos fulminados. E o que acontecia? Moisés falava face a face com Deus. E o rosto de Moisés vinha resplandecendo. E Deus dava a instrução para Moisés, deu os mandamentos, tudo. E o povo ficou sempre, vamos dizer assim, atrás, nos bastidores, escondido, com medo. E em Cristo, isso acabou. Tu não podia entrar no Santo dos Santos, né? Tinha um véu que separava. E aqui ele está dizendo que nós em Cristo, em Jesus, nós podemos chegar no monte. Um monte físico? Uma montanha de pedra, de rocha? Não. No Monte Santo. Na cidade do Deus vivo. Na Jerusalém celestial. Nós, em Cristo Jesus, temos acesso ao reino celestial, espiritual, preparado para os filhos de Deus. É um reino celestial, espiritual, invisível, mas pela fé que nós temos em Cristo, em Jesus, ele é real, ele é verdadeiro. Então, nós podemos ter essa certeza, assim, esse passaporte carimbado que nos leva para Jerusalém celestial. Porque os nossos nomes estão arrolados, estão escritos, tem uma lista e teu nome está lá. No livro da vida, tu é salvo, está selado, perdoado, guardado, protegido, abençoado. Então é totalmente diferente. A nova aliança, ela é superior à antiga aliança. É isso que ele está falando. Nós chegamos à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, pelas portas. Nós fomos recebidos, nós somos escolhidos, nós fomos convidados, nós temos as vestes apropriadas para chegar na presença de Deus. Nós temos o convite, está reservado, tem um número, entende? É isso que quando ele fala que nós somos a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então, quando tu aceita o Senhor Jesus aqui, na terra, nesta vida, né, cronológica, nessa existência aqui, nesse espaço de tempo, teu nome vai direto. Já está reservado o teu lugar, a tua casa. Tu tá salvo.
É isso que ele está explicando. E que Jesus é o mediador da nova aliança. Ele nos conquistou para Deus. Ele nos conquistou através do seu sangue. E aí ele faz outra comparação, que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Por quem foi o primeiro sangue derramado? Do justo Abel. Mas qual foi o sangue que deu resultado? Do justo Jesus, que nos salvou. E a santidade de Deus, que fazia com que o povo morresse, né, que temesse que acontecesse tudo isso, hoje em dia é a nossa alegria, é o nosso tesouro, é o nosso descanso. O Espírito Santo, o Espírito que é santo, o Espírito de santidade habita em nós. Então a gente pode chegar na presença de Deus. Tu pode falar com Deus, tu pode orar e tu não vai morrer. Tu pode ser visitado pela presença de Deus. Deus é santo, santo, santo. Os anjos, o exército celestial, tá neste momento agora, tá falando santo, santo, santo. Quando eu aqui na terra falo santo, 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 eu tô me conectando pelo Espírito com o céu. Então, céus e terra unidos na santidade. Santo, santo, santo. Jesus é santo, santo, santo. O Espírito que habita em mim é santo. Eu sou santa, me tornei santa e santificada por esse Espírito, que é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então tu consegue, pela fé, entender isso. Os anjos estão lá, louvando, adorando, glorificando, engrandecendo. Santo, santo, santo. Nós, pessoas, seres humanos aqui na Terra, santo, 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 glorificando, vivendo uma vida na presença de Deus, querendo mais e mais do Espírito Santo. Então, o que acontece? Céus e terra se unem. Anjos e pessoas se unem na santidade de Deus. E na antiga aliança, não. Isso era morte, isso era extermínio, aniquilamento, juízo, medo, certo? 25. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Tenho falado muito para vocês sobre isso. A santidade de Deus nos purifica, mas também consome, aniquila, extermina. Nós podemos chegar diante de Deus porque o Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho. O que nós aprendemos hoje com este capítulo 12 de Hebreus? De que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Restabelecei as mãos caídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e nem chegará à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial.
A santidade nos levará a Deus, o juiz de todos, e a Jesus, o mediador da nova aliança.